Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lara Roberta e agora iniciaremos mais uma das nossas aulas de língua portuguesa e gramática, com o conteúdo que está disposto no módulo 8 do caderno 2 da apostila de vocês, que são complementos verbais. Agora, nós trataremos em específico do objeto direto e indireto, ok? Então, bom, eu trouxe aqui também um slide, tá? Com definições de conceitos, para a gente poder contextualizar, poder exemplificar e ver melhor essa colocação de uso na língua, ok? Então, primeiramente, é, o objeto direto e o objeto indireto fazem parte dos complementos verbais das frases, completando o sentido de verbos transitivos diretos e indiretos, que sozinho possuem significado incompleto. Então, aqui está mostrando uma abrangência geral. Mas, então, o que é especificamente o objeto direto e o objeto indireto? O objeto direto é aquele que completa o sentido do verbo sem a necessidade de preposição. E o objeto indireto é aquele que completa o sentido do verbo exigindo-se a preposição. Então, aqui também está falando dos verbos transitivos, ou seja, ficou claro que são os verbos que não possuem um significado completo, ou seja, possuem significado incompleto. Então, mas o que são especificamente os transitivos diretos e os transitivos indiretos? Bom, os transitivos indiretos são aqueles que serão completados pelo objeto direto e o indireto, logo, né, o verbo transitivo indireto será completado pelo objeto indireto. E eles têm algumas perguntinhas, né? Por exemplo, a gente pergunta para os verbos transitivos o que e quem. Já nos verbos transitivos indiretos, nós questionamos para quem, com quem, em quem, dentre outras perguntinhas, ok? Para fazer, então, a colocação do complemento, do objeto, né? Do complemento. Vejam aqui, então, definindo conceitos, um verbo que tem um objeto direto como complemento é chamado de transitivo direto. Um verbo que tem um objeto indireto como complemento é chamado de transitivo indireto, certo? Agora vamos ver, então, os usos na língua, tá? Olha a primeira frase. Necessitamos de sua ajuda na pesquisa. Vemos aqui, então, o verbo necessitar de sua ajuda na pesquisa é o complemento o objeto. Necessitamos de quê? Necessitamos de sua ajuda na pesquisa, tá? Olha, o de aqui, ó, tem função de preposição. Então, aqui é um objeto indireto. Logo, temos um verbo transitivo indireto, tá? A plateia aplaudiu o artista famoso. Aqui, o verbo é o verbo aplaudir. Aplaudiu quem? O artista famoso. É o objeto direto. Porque aqui esse o aqui, ó, é um artigo definido, tá? Então, logo, o verbo aplaudir, conjugado como aplaudiu, ele é um verbo transitivo direto. Próximo. As encomendas foram entregues aos moradores. As encomendas foram entregues a quem? Foram entregues aos moradores. Então, aqui, ó, aos tem a função de preposição, tá? Então, objeto indireto, foram entregues, verbo transitivo indireto. Marta pegou o livro e entregou ao professor. Olha, Marta pegou o quê? O livro. E entregou a quem? Ao professor. Então, vejam aqui, ó, que aqui temos uma preposição, tá? Aqui temos o artigo o definido, tá? Então, aqui nós temos o verbo pegar e o verbo entregar. Olha, então, aqui temos um objeto direto, tá? E um verbo transitivo direto. Aqui nós temos um objeto indireto e um verbo transitivo indireto. Então, aqui nessa frase, nós vemos que pode, né, ter essa ocorrência de haver as duas colocações, tanto a presença de um verbo transitivo direto e o objeto direto, e um verbo transitivo indireto e o objeto indireto, ok? Vejam aqui agora, só aqui para finalizar, ó, preciso que estudem mais. Olha, preciso, verbo precisar. Então, preciso do quê? Preciso que estudem mais. Então, aqui, ó, esse que fez função de preposição e completou o sentido do verbo. Então, o verbo aqui, verbo transitivo indireto, que estudem mais, é objeto indireto. Mas por que eu trouxe essas frases aqui?
aqui, gente, ó, que estudem mais. A gente necessita de todo o restante da frase, tá? Para poder ter sentido. Então, aqui eu não ficaria, ó, preciso que estudem. Fica um pouco estranho, né? Então, a gente precisa de todo o resto. Então, é um objeto indireto oracional. Do mesmo modo que há o objeto indireto oracional, há também o objeto direto oracional. Vejam aqui, ó. Deixo, verbo deixar. Deixo o quê? Deixo que ela volte sozinha, tá? Então, aqui ó, nós temos o objeto, tá? Que ela volte sozinha. Então, aqui também ó, nós precisamos, tá? Que é o principal objeto. Nós precisamos do restante da frase para ele poder ter sentido, tá? Então, aqui nós temos um objeto direto oracional, tá ok? Bom, pessoal, se vocês tiverem, então, aí alguma dúvida, tá? Podem anotar, podem me questionar na próxima aula, eu estarei à disposição. E também na próxima aula online nós discutiremos, né, os exercícios com o intuito, né, de aprofundar mais nossos conhecimentos em relação a esse conteúdo, tá ok? Então, eu agradeço pela atenção de vocês mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada!